Olá, espero que você esteja muito bem. Eu sou Eduardo Tina, quiropraxista, e hoje o assunto é benefícios da quiropraxia. Mas antes da gente iniciar o assunto, eu quero pedir o seu apoio, então deixa seu like aqui, pois ajuda muito o canal DC Quiropraxia a crescer e levar informação educativa de quiropraxia às pessoas e também se inscrever no nosso canal para mais conteúdos. E iniciando o assunto sobre benefícios da quiropraxia, nada melhor que as próprias pessoas que passam com a gente relatarem como foi ou como está sendo para elas, não é mesmo? Então, eu separei alguns depoimentos para vocês analisarem aqui junto comigo. E só um reforço de informação. Lá no primeiro vídeo do canal eu falei que quiropraxia é sobre funcionamento otimizado do nosso corpo. Então, se você está ajustado ou ajustada, seu corpo e mente trabalharão melhor e os benefícios virão de acordo com a necessidade e prioridade que seu corpo tiver, certo? Então, o primeiro depoimento é dessa moça aqui, eu vou ler para vocês podem acompanhar a leitura aí comigo. Quando eu estou ajustada, eu consigo controlar muito mais a ansiedade. As noites de sono são contínuas e leves, e sem contar que aumentou muito mais a disposição em cuidar da saúde, como comer melhor e fazer caminhadas. E aí eu quero comparar com um outro depoimento que eu vou colocar aí para vocês também lerem, que é dessa outra moça aqui, e ela escreve assim: comecei os meus ajustes dia 18 de setembro de 2020, me sentia muito cansada e não conseguia dormir direito. Hoje me sinto mais feliz, mais disposta, aumentei minha autoestima, tenho muita vontade de viver bem com minha família. Meu sono melhorou muito. Estou muito grata a vocês, trabalho maravilhoso, gratidão é tudo por hoje. Obrigada, Kevin e Eduardo. E aí o que eu quero comentar sobre esses dois depoimentos, colocados em correlação aqui, é que ambas sentiram, por exemplo, a questão emocional melhorar, Então, controle melhor da ansiedade, questão de sentir-se com uma autoestima melhor. Então, geralmente eu sempre peço para as pessoas colocarem exatamente o que elas sentem, o que elas percebem no organismo delas, e eu acho bem interessante o quanto, como eu ressaltei com vocês ali no início do vídeo, de que quiropraxia é sobre funcionamento otimizado do seu corpo. No caso delas, elas perceberam esse aumento de disposição de pessoas que estavam cansadas e sentiam que a partir do momento que o corpo foi ajustado, o corpo conseguiu dormir melhor, conseguiu melhorar o emocional, e no caso do segundo depoimento você percebe que ela sentiu que até a autoestima dela melhorou. Eu lembro que ela falava que dormia pouquíssimo e dormia mal, ou seja, além de dormir pouco, acordava várias vezes durante a noite, e conforme ela foi ajustando a coluna, ela percebeu que o emocional dela foi melhorando também, com as noites de sono que melhoraram. E eu acho bem legal que eu também lembro que nesse depoimento ela falou que o relacionamento familiar também melhorou. Isso porque o marido e o filho também passavam por ajustes, então os três ajustando, eles perceberam que o convívio familiar estava muito mais harmônico, porque os três estavam funcionando melhor. Então nesses dois depoimentos a gente percebe também que ambas tiveram uma disposição em conseguir se cuidar melhor, O primeiro depoimento fala justamente em conseguir comer melhor e fazer caminhadas, ou seja, aparentemente coisas que às vezes a gente nem relaciona com a coluna. A partir do momento que você não tem interferência, você começa a reverberar dessas formas, Bem legal. Vamos ao terceiro depoimento que eu vou colocar aqui e aí vocês leem comigo. Eu procurei a quiropraxia devido a dores lombares, mas não imaginava que abrangeria tantas coisas. Depois que comecei os ajustes, melhorou a dor no estômago, meu sono ficou melhor e até meu humor melhorou. É incrível como um simples desajuste pode causar tanto transtorno. E aqui ele fala que tinha até um pouquinho de receio, como muitas pessoas têm, mas conforme ele foi ajustando a coluna, ele percebeu que as coisas eram bem mais tranquilas do que ele imaginava. Colocando em correlação com um outro depoimento que leiam aqui comigo, o que me levou a procurar a quiropraxia foi devido a dores constantes nas costas que atrapalhavam demais o meu sono e minhas rotinas do dia a dia, principalmente por acordar várias vezes à noite por causa do desconforto, eu andava sempre cansado. Na primeira noite após a avaliação, eu já senti uma melhora extremamente significativa da dor e, consequentemente, na melhora do sono, onde meu sono profundo durou mais horas e eu acordei no dia seguinte com mais disposição.
A partir da segunda sessão, eu já percebia que com a diminuição das dores e melhora do sono, com meu corpo e mente tendo um tempo maior para se recuperar, acordava com muito mais disposição e energia, sem cansaço, e com isso passava o restante do dia muito bem. Vocês acabaram de ouvir a máquina de lavar aqui, né? Mas é o seguinte, nesses 2 depoimentos você percebe que eles já mencionam o caráter da dor. Então sim, a maioria das pessoas procura a quiropraxia porque sentem algum desconforto físico na coluna ali, seja no pescoço ou na tórax ou na lombar. Mas, novamente, a gente está falando sobre funcionamento otimizado do corpo. Vocês percebem que no caso deles, eles relataram justamente esse funcionamento geral. No caso deles foi percebido sim uma melhora de dor, é o que acontece com muita gente, mas ambos falaram, né, que no caso de um, o estômago melhorou, ou seja, ele tinha problemas de gastrite e o corpo foi conduzindo isso de uma forma a se recuperar melhor. E no caso, quando a gente começa a melhorar, até nosso humor melhora também, né, como uma autorregulação emocional também. Isso falando sobre o primeiro depoimento ali, né? O segundo, ele já fala o quanto o fato de dormir melhor, né, tendo sono mais profundo, ou seja, sem interrupções, né, conseguir ter um sono contínuo, fez com que ele pudesse melhorar a capacidade da disposição e energia. Eu lembro que ele comentava que ele já acordava cansado. Então existe uma grande diferença entre dormir e descansar. Às vezes a gente dorme e acorda muito cansado, né? Então dormir e descansar é o que em tese faz a gente completar os ciclos do sono de uma forma melhor. No caso, ele conseguiu completar melhor esses ciclos de sono, dormir continuamente e acordar descansado, revigorado e com mais energia. Então, coloquei aqui um pouquinho do caráter, né? O aspecto da dor, que começa a aparecer aqui nos depoimentos, mas o quanto uma coisa vai puxando a outra no nosso organismo. E por fim, o terceiro depoimento ele é um pouquinho mais longo, mas eu acho que ele é muito detalhado e ele é muito completo, porque ela descreveu desde como ela estava antes em detalhes e também em detalhes ela completa como ela se sente durante o cuidado de quiropraxia. Então essa é uma pessoa que já está com a gente já tem quase um ano, né? Faz o cuidado de quiropraxia como um hábito, um estilo de vida. E esse depoimento para mim acho que é um dos meus favoritos, acho que é um dos que mais eu leio e fico impactado com o quanto pequenos desalinhamentos interferem na forma como a gente expressa a nossa vida. Então acompanhe aqui comigo, ele é um pouquinho longo, mas fiquem comigo até o fim, porque vai valer a pena. Bora lá! Durante o período de 6 anos, apresentava quadros de depressão e ansiedade que vinham aumentando cada vez mais e resultando em diversas crises, pânico e ansiedade. Eu estava totalmente no automático em algumas situações e descontente com a vida, sem propósito, sem sentido, apenas seguindo minha rotina diária, sem paciência para situações ou pessoas, acostumada com a minha condição. Então, minha filha, que já fazia sessões de quiropraxia, me chamou para fazer a minha primeira sessão. Eu fui, mas sem ânimo, sem acreditar, e na sessão resolvi não falar sobre o momento delicado do qual eu estava passando. Apenas fui para sanar um gosto da minha filha. E aí, uma coisa que eu falo que é o seguinte, eu costumo não recomendar que as pessoas vão forçada para consulta, porque eu entendo que isso precisa partir da própria vontade dela. Ou seja, a vontade para se tornar uma pessoa melhor, né, se recuperar, querer ter uma saúde melhor, precisa vir da própria pessoa e não de alguém que esteja querendo que ela faça aquilo, né? Então, quando a pessoa vem por vontade própria, o meio caminho ali já está andado. Mas aqui ela veio meio que forçada, né? A filha insistiu e aí eu costumo dizer que às vezes isso dá certo. Então, uma frase que eu gosto bastante é banho forçado também limpa, né? Continuando aqui, no decorrer das sessões fui notando algumas diferenças em meu comportamento. Eu me sentia bem, meu emocional foi sendo renovado, me sentia com uma alegria e felicidade, que há tempos não faziam mais parte dos meus sentimentos. Olha como o negócio era pesado, né? Hoje posso dizer que me sinto leve e feliz nas pequenas coisas. Eu era uma mulher
que vivia apenas para o trabalho, que era o único local que eu me sentia bem e realizada, por mais que fosse uma rotina cansativa, pois não gostava de retornar para minha casa, me sentia mal no meu próprio lar, sozinha, deprimida e nunca conseguia me desligar do trabalho, e devido a isso tinha noites de insônia frequentes. Hoje, tudo para mim é motivo de alegria. Escuto música, danço, estou dormindo perfeitamente bem, gostando da minha casa. Além, minha condição física melhorou 100%, não tenho mais medo dos desafios, descobri o que é o amor em minha vida, outros prazeres que eu já não me achava digna, o amor próprio, o autocuidado. Não sei explicar de onde vem tanta alegria, felicidade, estou radiante, vontade de realizar meus novos objetivos, nesse novo ciclo de novidades em minha vida. A quiropraxia está me fortalecendo nesse momento, tanto no emocional quanto no físico, pois já não sinto mais dores da fibromialgia. Recomendo para qualquer pessoa, pois é algo que funciona e sem perceber, você já sente diferença nas primeiras sessões. Sou outra mulher, tenho uma nova forma de me enxergar e viver a vida e depois que conheci essa prática, que tanto me ajudou e continua me ajudando. Costumo dizer que hoje em dia estou feliz de rir com o sol e com o vento. Então, pessoal, que eu quero relatar nesse depoimento, que é o último que eu quero mostrar para vocês, que é bem completo, inclusive, vocês puderam perceber, é o quanto eu costumo dizer assim para as pessoas: façam um ajuste na coluna e voltem para casa de vocês, voltem para a rotina de vocês sem necessariamente mudar nada. Às vezes as pessoas vêm no consultório falando assim: nossa, então eu vou comprar outro colchão, vou comprar outro travesseiro, vou começar a me matricular na academia, vou começar a comer melhor. Eu falei: não, nenhum corpo assimila uma mudança tão radical e drástica da noite para o dia. Mas se você estiver ajustado e funcionando bem, o seu próprio corpo vai começar a conduzir e indicar onde ele quer que você mude. Então ela voltou para os mesmos lugares e mesmas rotinas, e ela percebeu que nada tinha mudado, as pessoas eram as mesmas, o trabalho ela continua no mesmo lugar, a própria casa que ela não se sentia bem era a mesma. Mas o fato dela organizadamente estar funcionando internamente melhor fez com que o próprio corpo conseguisse assimilar melhor as rotinas e estresses diários dela. Então você percebe que o emocional dela gradativamente foi melhorando, foi até muito rápido, mais do que a gente imaginava. Ela começou a dormir melhor porque ela tinha problemas de insônia, ela continuou vivendo a mesma rotina de trabalho, mas ela estava muito infeliz, e quando ela percebeu-se funcionando melhor, ela conseguiu lidar melhor com as pessoas e afazeres do trabalho dela. Então foi uma grande revolução, como vocês puderam perceber, né? E o que a gente basicamente fez em todos os depoimentos ali que vocês puderam ler foi ajustar a coluna. O resto do serviço, né, que é a maior parte dele, é o seu próprio corpo que vai fazer, né? Basta que você realmente se submeta, né, seja disciplinado e se ajude principalmente, né? Quiropraxia não é a única ferramenta que vai te gerar benefícios, mas ela pode ser o início, né, que vai catalisar uma série de benefícios que seu corpo pode começar a desfrutar a partir dessa mudança que parece simples, né? Ajustes pequenininhos, mas que causam grandes interferências. Então, esses foram os 3 depoimentos que eu queria compartilhar com vocês, que sempre eu me emociono muito quando eu vejo que as pessoas têm a vida delas transformadas, mas foi porque elas quiseram, foi porque elas se colocaram à disposição para poder fazer uma mudança e as coisas começaram a acontecer. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais de como é que a quiropraxia funciona no seu organismo. Ela é de acordo com o que for prioridade no seu corpo, né? Então, o que o seu corpo entender como prioridade de executar após ajustes, ele vai fazer na ordem dele, e isso vai ser muito benéfico para ti. Então, obrigado por terem ficado comigo até agora, até este último minuto do vídeo. Não se esqueçam de inscrever no canal, deixar seu like aqui. Se quiser comentar algo, fazer alguma pergunta aqui no chat, né, nos comentários, esteja à vontade que eu respondo assim que puder. E quero agradecer a sua companhia. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!